Olá, boa tarde. Deixa eu chamar Kate para me auxiliar hoje na Libras. Boa tarde, Sueli. Estamos esperando a Kate entrar para poder nos auxiliar na Libras. O som tá bem? Tá ok? Estão conseguindo me ouvir? Obrigada. Muito obrigada a todos do nosso lar. Obrigada a essa casa. Obrigada pelo momento de servir, né? Porque a todo processo a todo momento em que a gente é convidado para poder falar sobre algum tema, para poder esclarecer, né? E até mesmo refletirmos, nós somos os primeiros a ser atingidos. Aqui te entrou. Preciso só aguardar a Kate entrar. Se a Kate consegue entrar aqui conosco. Aguardando o aceite. Não deu certo. Deixa eu colocar mais uma vez. Boa tarde. Agora deu certo. Bom, boa tarde a todos que estão conosco aqui no nosso lar. Né? Mais uma vez, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falarmos sobre reforma íntima do Evangelho, mesmo que falemos sobre nova geração, que falemos sobre temas diversos que circundam a nossa existência, que circundam a nossa vivência para podermos evoluir, é importante que a gente não esqueça dos preceitos. Né? E toda vez que nós nos encontramos nessas possibilidades de discussões e pensar sobre, a gente se depara com a importância do trabalho evangélico, né? Das palavras, da doutrina. Então, para iniciar, eu gostaria de fazer a nossa prece inicial e após a nossa prece, uma mensagem. Então, convido a todos a neste momento para que possamos elevar os nossos corações, o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Pai que nos intui, que nos ilumina, que é bom, que nos ama, que não nos desampara. Obrigada, Pai querido, por mais um momento de encontro juntos, por mais uma oportunidade de falar sobre o Teu Evangelho, de falar sobre a nossa caminhada. Obrigada por tudo que vivenciamos, pelos caminhos que percorremos e principalmente pelas dificuldades encontradas nele, pois são nosso aprendizado, a nossa forma de melhorarmos. Pai, abençoa todos aqueles nossos irmãos que necessitam
da palavra, do afago, do coração, que necessitam de uma escuta, que possam ser tocados pelas nossas vibrações, que possam ser tocadas pelas nossas preces. Dá permissão para iniciar essa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje vou ler uma mensagem rapidinho, aqui no livro Parnaso de Além Túmulo, Chico Xavier, sua primeira obra, um poema intitulado Ascensão. Esse poema é de Casimiro Cunha, e ele fala o seguinte: perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos, em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, à alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas. Entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Então, Casimiro Cunha nos traz, com esse poema, o nosso objetivo, a nossa ascensão. Todos estamos na mesma condição de espíritos em aprendizados, e nesse aprendizado nós vamos ascender. A necessidade, o nosso objetivo é ascender, porque fomos criados e temos o mesmo Pai, fomos criados da mesma forma, né? E o nosso Pai, ele busca isso. O nosso tema de hoje, que vamos conversar um pouco, é sobre a geração nova. Mas para a gente falar sobre a geração nova, sobre como essa geração se apresenta, como ela irá se apresentar, se ela já está aqui, se ela vai vir, como é que acontece esse processo, a gente precisa falar primeiro e tocar no assunto da nossa reforma íntima, do nosso processo de melhoramento moral. Humberto de Campos, se não me engano, no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos traz que a grande busca da criatura humana é a busca pela relação com Deus. Então, o nosso objetivo final é essa busca. Não há caminho de evolução, não há momento de crescimento em que essa busca não aconteça. E ele vai colocar que essa busca, ela tem um objetivo a ser alcançado, que é o nosso aperfeiçoamento. Mas esse aperfeiçoamento, ele só vem a partir de um verbo, que é a virtude. Mas por que a virtude? Porque a virtude nos leva a esse melhoramento, a esse aperfeiçoamento. A virtude é a capacidade que temos de poder fazer essa religação com o divino, de colocar em sentimento as nossas ações, de transformar as nossas atitudes em ações para o bem, tanto para nós, como principalmente para os nossos irmãos mais necessitados. Essa virtude, ou a virtude, seja qual ela for,
ela vai proporcionar que a luz divina ela possa nos auxiliar através da nossa vivência, através do nosso fazer. A caridade, o perdão, a paciência, a benevolência são virtudes, são conexões que nos fazem ter com essa divindade. Mas para que nós possamos, e vamos chegar na nova geração, mas precisamos pensar a partir daí. Mas se a gente for observar, nenhum rio, por maior que ele seja, por mais grande, com volume que ele tenha, ele não consegue chegar até o seu objetivo se ele se despertar, ou, desculpa, se ele se deslocar da fonte. Se ele não estiver vinculado, não há como esse rio desaguar. O que acontece? Ele acaba morrendo. Qual a fonte das nossas ações? Qual a fonte do nosso melhoramento? Qual o nosso combustível para alcançar e exercitar as virtudes? Deus. Não há espírito em processo evolutivo que não consiga realizar atos de bondade, de caridade. A alma, por mais caridosa que for, o espírito, por mais benevolente que for, se ele se afasta da fonte, se ele se afasta de Deus, ele começa a perder a sua força. E ele vai secando. Assim como o rio, que se afastar da sua fonte, ele vai secando. Então nós, enquanto espíritos, precisamos manter e nos vincularmos a Deus. Por isso que para a gente falar sobre a nova geração, para a gente falar sobre esses espíritos que em processo evolutivos, eles têm a capacidade maior de assimilar e estarem vinculados à divindade, nós precisamos parar para pensar e observar o nosso processo de melhoramento e de vinculação com a divindade. Então não existe maneira de se pensar e de problematizar a nossa vivência, a nossa relação com a geração nova a partir do nosso caminhar. Essa é a importância que a gente tem de falar sobre, primeiro, a primeira lei moral, primeira lei divina, lei de adoração. Qual a importância e a necessidade, se a gente for falar de aprimoramento moral, da gente trazer a lei de adoração? A lei de adoração, ela é necessária, porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Se nós adoramos o dinheiro, o aspecto material, se nós adoramos determinada atividade do físico, da matéria, nós nos transformaremos cada vez mais, nos vincularemos cada vez mais à matéria. Por isso que no Evangelho, ele traz adorar a Deus ou a Mamon. Porque não há como você adorar esses dois. Porque você vai se basear, você vai se voltar a um deles. E é nessa adoração em que a gente consegue observar a essência do Espírito. Qual é a essência do Espírito que, por exemplo, se desliga da fonte, se desliga de Deus e vai adorar Mamon? Qual a transformação que esse Espírito vai ter? Quais os objetivos que esse Espírito visa para o seu aperfeiçoamento? Então, a nossa adoração, ela vem e nos mostra as virtudes que temos. Se conseguimos expressar a virtude do bem, se conseguimos expressar a virtude da bondade, da paciência, se conseguimos expressar a virtude da benevolência, nós estamos adorando a Deus.
cada dificuldade que aparece, mesmo que seja para o nosso aprendizado, devemos olhar e perceber a quem estou colocando e a quem estou adorando. Então, no momento do nosso processo evolutivo, para que nós possamos estar com esses espíritos que cada vez mais convivem conosco, chegam para conviver conosco, precisamos observar quem estamos adorando, aonde está o nosso coração. Né? Porque já diz a lei, né? Aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. É como realmente nós tietássemos Deus, tivéssemos nós temos que ter essa necessidade de ter um prazer, por exemplo, de ao invés de postar algo do material, postarmos algo sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre uma lei divina, sobre o bem. Né? Então, para adorarmos, necessitamos colocar o nosso coração. E nosso coração precisa estar conectado a essa fonte. No Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 659, que ele vai falar sobre a prece é uma adoração. Então, orar a Deus é pensar em Deus, é nos colocarmos diante dele. Há uma necessidade de estarmos vinculados a essa fonte. Senão, nós adoecemos do espírito, nós adoecemos do psíquico. Infelizmente, nós temos e desenvolvemos várias doenças psíquicas, várias doenças espirituais, pela nossa fonte que está se esgotando. Então, adorar é a primeira lei para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa compreensão daqueles que estão chegando. Um segundo ponto é importante a gente falar, porque é necessário que nós falemos sobre as leis morais para chegar a essa nova geração. Então, um segundo ponto é o dever que nós temos com nós mesmos e com o nosso próximo. Primeiro, conosco. O que nós entendemos por amar a nós mesmos? Para que nós possamos amar o outro. Infelizmente, nós temos a compreensão distorcida do amar a si. Imaginemos uma situação hipotética. Em um voo, né, quem já viajou de avião, tem uma mensagem que ele diz antes do voo e dá várias orientações. Uma dessas orientações é: caso tenha despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Para auxiliar alguém, primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar no outro. O que isso significa? Significa que primeiro nós temos que ter um dever conosco, de nos amar. Mas esse amor não é um amor de cuidar somente do nosso corpo. Não é um amor de comprar um sapato, de comprar uma bolsa, enfim. Esse nosso amor é necessário para cuidar do nosso espírito. É necessário que amemos a nós primeiro, porque se não estivermos bem, se não estivermos conectados com a fonte, não há a possibilidade de permanecer e continuar no trabalho do bem. Então, primeiro devemos amar a nós, para depois conseguirmos exercer a virtude, colocar a virtude em prova para auxiliar aqueles que necessitam. Quando eu consigo me amar, quando eu consigo cuidar do meu espírito, fazer uma prece, conseguir me desligar das necessidades muitas vezes que são pequenas e que eu transformo elas em grandes necessidades. Quando eu consigo me livrar desse egoísmo e muitas vezes aceitar que eu tenho sim um orgulho, que eu sou sim egoísta, que eu tenho essas fragilidades,
Mas quando eu aceito e tento mudá-las, eu estou cuidando de mim. Eu estou me amando. Eu estou priorizando o meu melhoramento moral. Então, nesse ponto, eu tenho um dever para comigo. Então, quando eu consigo amar a mim, eu tenho o meu outro dever, eu consigo exercer o meu outro dever, que é amar o meu próximo. Existe uma certa dificuldade na gente compreender esse amor. E por que é necessário a gente falar dessas leis morais primeiro? Para a gente, primeiro, da devoção, né? Da adoração. Segundo, a nós mesmos. E terceiro, o amor ao nosso próximo. Porque quando espíritos reencarnam, e aí eu falo de espíritos que já têm uma probabilidade, que já têm uma vinculação maior e uma assimilação maior das leis divinas, eu não falo de espíritos totalmente evoluídos ou muito mais evoluídos do que nós, mas eu falo de espíritos intelectualmente mais aptos e que vão e irão nos questionar sobre o nosso posicionamento moral. Diante daquilo que queremos ensiná-los, diante daquilo que queremos passá-los. Então, para que eu possa receber, para que eu possa conviver e entender essa nova geração, eu preciso observar essas leis. Adorar a Deus, amar a mim e amar a meu próximo. Então há uma necessidade da gente observar o nosso progresso moral. Existe uma metáfora que eu observei numa palestra de uma psicóloga espírita, né, e que me trouxe uma certa inquietação. Mas se nós formos pararmos para pensar, o nosso processo de aperfeiçoamento e das nossas relações, ele acontece realmente dessa forma. Então imaginemos, por exemplo, no momento da reencarnação, o nosso perispírito ele toma proporções e um tamanho totalmente adequado para que nós possamos estar imersos em vamos dizer assim, uma banheira de hidromassagem, que seria o útero materno. Desse útero materno, eu consigo me vincular, o bebê se vincula com a mãe de certa maneira e de maneira tão rápida que, por exemplo, o bebê se mexe, a mãe se ajeita. O bebê tem fome, a mãe vai comer algo. E essa comida ela vai direto para o cordão umbilical para alimentar aquela criatura. E nesse momento, a percepção que o bebê tem é que ele e a mãe são um só. Não há distinção entre ele e a mãe. Porque tudo que ele faz, tudo que ele tem, as necessidades que ele tem, todas são sanadas por essa mãe de imediato momento. E 9 meses se passam. E a partir desses 9 meses, quando acabam esses 9 meses, o espírito ele passa pela sua primeira grande prova no processo de reencarnação, que é justamente a desvinculação dessa mãe. Então, essa psicóloga nessa palestra, me desculpem, eu não lembro o nome, ela fala da síndrome do útero materno, que nós, infelizmente, entendemos amar ao próximo muitas vezes como uma possessão, como uma necessidade que nós temos ainda de observar o outro como sendo uma extensão de nós mesmos. E não é dessa forma. Quando o bebê sai da barriga e ele se mexe, ele não sente mais a mãe lá se ajeitar ou ajeita ele. Quando ele tem fome, é preciso ele chorar e essa comida não vem de imediato. Então há uma necessidade desse espírito já nos seus primeiros momentos da sua reencarnação, ele ter essa compreensão
da relação, da construção dessas relações. É um pouco difícil da gente ter essa compreensão um pouco mais ampla, mas isso é uma metáfora das nossas relações, de como nós amamos e estamos construindo as nossas relações de uma maneira saudável. Intelectualmente, nós estamos passando por um processo de transformação, moralmente também. E as nossas relações, elas são um dos aspectos em que essas virtudes, elas vão aparecer. Então, se eu consigo auxiliar alguém, por exemplo, eu quanto mãe, consigo auxiliar a minha filha e dizer, ensiná-la, né, não passar a mão na sua cabeça, não querer fazer por ela, eu consigo fazer com que aquele espírito, ele aprenda e ele dê valor a uma lei que muitas vezes nós esquecemos, que é a lei de trabalho. A lei de trabalho não é só o trabalho, o financeiro, mas é o esforço em que o espírito se coloca, em que o espírito debruça sobre o seu processo de crescimento e aprendizado. Então, se nós ainda temos a ideia de útero materno, temos ainda a compreensão de que o outro é a minha extensão e eu vou querer fazer tudo por ele. E não é dessa forma. A nossa consciência é diferente da consciência do outro. Mas onde é que entra a nova geração aí? Onde é que entra a nova geração nessa concepção, nesse momento de compreensão das nossas relações, por exemplo? Estamos passando por um processo de transição. Ah, mas ela já começou? Ela começou com a pandemia? Quando ela começou? E aí eu vou responder com uma outra questão. Será que nós estamos percebendo a transição de forma mais clara, mais nítida? Porque nos coloca em um momento de sair da nossa zona de conforto e mudar as nossas ações? Perceber como andam, como nós estamos atuando, expressando as nossas virtudes? Então, o que tem a ver a nova geração? Lá no livro A Gênesis, que é o último capítulo, né, o capítulo 18, que ele vai falar sobre a nova geração, que ele vai trazer, são chegados os novos tempos. No item 28, Kardec coloca a seguinte afirmação. Ele vai descrever um pouco sobre essa nova geração. Então, me dê permissão para ler um pouquinho. Então, ele vai dizer assim: a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, aqui ele já começa a mostrar a diferença que existe entre a geração que já existe na Terra com a geração que está no porvir ou que já está aqui, está chegando. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, olha a importância da gente falar do nosso aprimoramento primeiro, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, qual a importância da gente ter falado primeiro do nosso aprimoramento? Adorar a Deus, amar a nós e amar ao próximo. Precisamos melhorar as nossas virtudes.
Precisamos nos conectar ou nos reconectar com a nossa fonte. Porque a geração que está aí se apresentando, a geração que vem se apresentando a cada dia, é uma geração que intelectualmente ela está sim mais adiantada do que nós, mas não de forma exagerada ou exacerbada, mas ela sim se apresenta de uma forma mais racional, não só racional, mas você precisa contextualizar, explicar e exemplificar. Então, quem nunca já viu uma criança, né, por menor que seja, até se espanta muitas vezes, uma criança que questiona. E não adianta mais nós termos o mesmo papel e as mesmas ações dos nossos pais, dos nossos avós, em dizer é assim porque eu quero, porque eu sou sua mãe. Para esses espíritos da nova geração, não é suficiente. Porque você precisa, de forma racionalizada, mas de forma coerente e principalmente obedecendo os preceitos divinos, justificar e exemplificar o processo de construção e educação desses espíritos que vêm. Então são crianças questionadoras, são crianças que já buscam respostas por elas, são crianças observadoras. Daí a necessidade de nós nos percebermos diante dessas relações. Estamos nós preparados, intelectual e principalmente moral, para poder convivermos e, acima de tudo, com uma responsabilidade muito maior. Estamos preparados para poder ajudar no processo de desenvolvimento desses espíritos que chegam? Conseguimos juntar, fazer a junção entre a disciplina com a autoridade, não autoritarismo, a disciplina, a autoridade e as questões morais. Conseguimos auxiliar e juntar isso para que nós, no nosso exemplo, nas nossas virtudes, mostrarmos para essa nova geração e ensiná-las o que realmente é necessário para o processo de evolução? Então pensemos na importância, primeiro, de falar sobre o nosso progresso moral, para que nós possamos repassar e ensinar, receber essa nova geração. E continua Kardec. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Eles não são superiores, mas sim eles têm uma capacidade, principalmente, eles têm a necessidade, né, e a compreensão maior do progresso moral, da necessidade do progresso moral. Mas do que, já tendo progredido, se acham dispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. E aí ele continua, até grifei. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Olha aí a lei de adoração. Então, para esses espíritos da nova geração, a lei de adoração, ela já é uma condição sine qua non, é uma condição primordial para a convivência entre as pessoas, nas relações interpessoais, até mesmo no processo de absorção e desenvolvimento intelectual. Porque ele consegue perceber de onde vem, qual a finalidade, ele consegue raciocinar, ter uma fé raciocinada. E aí Kardec coloca desses vícios, né, que ele vai falar sobre a questão material, na questão consensual, desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se
ou seja, daqueles que se obstinam em se afastar cada vez mais das leis divinas, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. E aí eu volto lá na síndrome do útero materno. Qual é o espírito, ou vamos dizer, né, na nossa que está entre nós, mas que já tem um tempo de encarnado? Qual é o espírito, por exemplo, que não gosta ou que gosta de ver o outro sofrer? Por mais que ele ensine, ele ainda não consegue deixar que o outro caminhe e aprenda pelas suas próprias pernas. Ele não consegue. O homem de bem, ele consegue amar ao próximo porque ele quer que a consciência desse próximo seja a consciência do trabalho e das suas ações, do seu esforço, do melhoramento pelas suas ações, e não porque eu faço por ele. Porque quando formos desencarnar, e aí quando forem nos questionar o que você fez da sua existência, aí já pensou a gente responder: nada, eu estava cuidando da existência do outro, da minha eu não fiz nada. E aí? O que vamos fazer? Por isso assusta o homem de bem, porque o homem de bem ele prioriza as leis morais. E uma das principais leis do progresso moral é a lei de trabalho. E continua Kardec: quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado. Mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que em uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Então, até para que a gente compreenda o mundo de regeneração, para que a gente entenda que essa nova geração ela não vai ser responsável, mas que ela traz em seu espírito e em seu bojo a necessidade de colocar em virtude as leis morais, nós precisamos compreender que nós também precisamos fazer parte desse processo. E fazemos parte, mas precisamos do nosso esforço cada vez mais para nos melhorarmos. E aí é importante, quando ele traz toda essa explicação sobre a nova geração, a Gênese como sendo o último livro, né, ele já traz isso no Livro dos Espíritos. Né? Kardec, quando questiona aos espíritos sobre os homens que já reencarnaram, né, os homens que vão reencarnar, os espíritos já colocam isso a Kardec, da necessidade de transformação moral, da necessidade de transformação para que o nosso orbe ele possa ir flutuar cada vez mais para os mundos superiores, né? Mundo de regeneração, né? E quem sabe futuramente nos mundos superiores. Mas isso precisa, a mudança que vai ocorrer, essa transição que ocorre, que está ocorrendo, não é uma transição somente material, não é uma transição tecnológica, que a gente vê carros, robôs. Não, não é. A transição, ela é interna. A mudança, ela é interna. Se a gente for parar para pensar, muitas oportunidades, vou colocar dessa forma, muitas oportunidades que são consideradas como catástrofes, como crises, são momentos e oportunidades de olharmos e percebermos o que estamos fazendo. O que estamos fazendo com a nossa reencarnação? O que estamos fazendo com a nossa virtude? E nesses momentos há uma certa angústia, há uma certa ansiedade, há um certo medo, há um certo conflito, porque nos coloca fora de uma zona em que a gente gosta de ficar, que é a nossa zona de conforto.
a nossa zona de conhecimento. Mas como um pai zeloso, e um pai que quer que cada vez mais seus filhos estejam e mereçam progredir, ele quer que nós saiamos dessa zona de conforto. E sair dessa zona de conforto implica abdicar, implica nos renovar, implica olharmos para dentro de nós mesmos, implica nos curvarmos diante da nossa pequenez e diante da perfeição das leis divinas. Então há necessidade, sim. Então, só para retomar, né, que Kardec já trazia isso no Livro dos Espíritos, eu achei a questão 689. E Kardec pergunta aos espíritos superiores: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Então, Kardec já traz a noção de um processo de transformação, de transformação dessa humanidade pela transformação moral, não somente intelectual. E os espíritos respondem: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, a nova geração que vem é uma geração que já esteve no nosso local, que já esteve no nosso momento, que já passou pelo processo de aperfeiçoamento e evolução que nós também já passamos, mas que está um pouco mais aperfeiçoada diante das necessidades evolutivas. Então, que possamos observar a nova geração que vem desse processo de transição como uma oportunidade de observarmos a nós mesmos, de observarmos a nossa caminhada. E principalmente nós que temos o trabalho e a responsabilidade de sermos co-criadores, porque enquanto espíritos em aperfeiçoamento, nós temos sim, pela lei de trabalho, que sermos co-criadores da criação, seja pelo nosso exemplo, seja pelo nosso verbo, né? Seja auxiliando os outros, né? E nos auxiliando. Nós temos o dever de nos educarmos primeiro. Nós temos o dever de nos melhorarmos. Então, que nós possamos, nesse processo de transição que estamos vivenciando, que possamos, nesse processo de aprendizagem que nos acompanha e que irá acompanhar toda a nossa evolução, todas as nossas reencarnações, porque é necessária a lei de progresso, é uma lei divina, que nós possamos observar a nossa caminhada. Porque os espíritos mais avançados, os espíritos que pendem mais para as leis divinas, eles vêm para nos mostrar a necessidade de sempre estarmos ligados à fonte divina, que é o nosso Pai, né? O nosso principal objetivo. Né? E não podemos esquecer que o nosso irmão e amado Mestre Jesus veio nos ensinar isso com muito afinco. Por exemplo, ele esperava brotar a fome e a sede física para falar, por exemplo, da sede de Deus. Da fome, mas da fome de palavra, do alimento espiritual. Então, que possamos observar a quem estamos dando valor, a quem estamos nos curvando. Que possamos adorar a Deus, que possamos ter o dever para conosco, que possamos ter o dever de amor ao nosso próximo.
Só assim poderemos compreender a importância do desenvolvimento e do progresso moral para podermos auxiliar estes espíritos que vêm da nova geração. Senão nós não conseguiremos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a casa, a todos do nosso lar, pela oportunidade de falar sobre esse tema, de pensar sobre o nosso posicionamento, as nossas vivências, enfim. De pensarmos sobre nós, enquanto seres encaminhados e em aprendizado. E para encerrar a nossa participação, convido a todos para fazer a nossa prece de encerramento. Então, fiquem à vontade para se conectar a Deus. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, Pai querido, por mais um momento de encontro, por mais um momento de adoração, por mais um momento de reflexão. Te agradecemos pela nossa caminhada. Te agradecemos pelos espíritos encarnados e desencarnados que fazem parte da nossa caminhada. Pai, que nós possamos, nesse processo de melhoramento, auxiliar sempre a quem necessita, para que nós possamos também nos auxiliarmos, para que diante das novas conjecturas que se apresentam, dos processos de transformação, nós possamos auxiliar aqueles que chegam, que trazem em seu bojo as suas experiências anteriores, mas que com o nosso processo de reeducação, com o nosso processo de melhoramento moral, de reforma íntima, nós sejamos aptos a caminharmos juntos a esses espíritos, fazendo do nosso orbe um lugar e uma escola onde o bem prevaleça. Muito obrigada, Pai querido. Abençoe a todos que estiveram conosco, tanto presencialmente, de forma virtual, como em pensamento. Abençoa a todos que necessitam ouvir a nossa palavra, que estão em nossos pensamentos, mas que também estão recebendo essa luz. Dá-nos a permissão para encerrar, essa palestra de hoje, nos acompanhando hoje, amanhã e sempre na nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigada a todos. Tenham um excelente final do dia e até em outro momento. Muito obrigada. Até mais, gente.